Olá pessoal, me chamo Melk e nesse vídeo nós vamos continuar com o nosso estudo sobre Física 2. No vídeo anterior, falando de fluidoestática, nós vimos que a pressão pode ser obtida com a altura da coluna de líquido, a densidade e a gravidade, certo? A aceleração da gravidade. Mas nesse vídeo vamos introduzir o conceito de peso específico. O peso específico, pessoal, ele é quanto de força que um bloco vai fazer, né? Um bloco suspenso, sendo que esse bloco ele tem 1 metro cúbico, faz para poder, por exemplo, se ele estiver suspenso em uma corda, qual é a força de tração nessa corda? Então, basicamente é isso aqui, né? A gente tem aqui um teto, aqui uma corda. Nesse ponto aqui nós temos algum tipo de equipamento que possa medir qual é a força de tração aplicada aqui na corda. Isso de forma suspensa, né? Suspendido aqui com a corda, nós temos um bloco. Vou tentar desenhar um bloco de verdade, né? Um bloco, se fosse aqui um dado gigante. Pronto. Com 1 metro cúbico. Então, beleza. Aqui nós vamos colocar substâncias como água, óleo ou mercúrio, que seja. E aí a gente mede qual é a força que ele faz aqui com a nossa aceleração da gravidade, certo? Então, a gente pode calcular o peso específico pegando a densidade da substância e multiplicando pela aceleração da gravidade. Então, alguns pesos específicos, por exemplo, de mercúrio, é 136 mil newtons por metro cúbico. Ou seja, o mercúrio tem um peso específico muito alto porque a densidade dele é muito alta. Ele é um metal líquido, né? Já a água tem um peso específico de 10 mil newtons por metro cúbico. Aqui a gente já pode ter ideia do cálculo que é feito, porque 1 metro cúbico de água cabe 1000 litros. 1000 litros vão pesar 1000 quilos, né? Então, como a aceleração da gravidade ela é no ensino médio, né, a gente vê como 10 metros por segundo, joga lá, né, 1000 quilos multiplicados por 10 metros por segundo, e a gente tem 1000 newtons, né, que vai fazer de força aqui na corda, suspendendo um bloco aqui de 1 metro cúbico de água. Beleza, e faltou o do óleo. No caso do óleo, é 8000 newtons por metro cúbico. Então esses são os pesos específicos, né, da substância. Então por que falar de peso específico? Peso específico, pessoal, ele serve mais para falar de substâncias. No caso, essa daqui. Quando é objetos e qualquer outra coisa, mistura de substâncias, a gente vai usar a densidade só, que é a massa, densidade, né? Massa sobre volume. Independente aí se é mistura, se é oco, também que a serra está comendo. Então, continuando, foca. A gente vai ter esses pesos específicos aqui, né? Então a densidade pode ser uma caixa, pode ser um plástico, pode ser essa raquete. Tudo tem densidade, né? Mas peso específico é mais para substâncias. E qual é a vantagem, né? A gente pode simplesmente substituir aqui na fórmula da pressão, substituindo a densidade e a aceleração da gravidade pelo peso específico.
a gente reduz a fórmula. Então agora basta saber o peso específico da substância e a altura da coluna do líquido, certo? E agora nós vamos resolver esse probleminha aqui, que é um cano, né? Uma tubulação com 3 tipos de substâncias dentro dele. O primeiro ali é a água, o segundo é o mercúrio, essa parte rachurada, e esse terceiro aqui, por sua vez, é o óleo. E daí eu quero saber qual é a diferença de pressão. Então nós vamos ter isso aqui. Outra coisa, pessoal, esse desenho ele não está em escala. Eu só coloquei as medidas aqui mesmo. Beleza. Eu quero saber qual é a diferença de pressão, né? Ou seja, A menos B. Então, vamos lá. Nós sabemos que a pressão vai ser dada por isso aqui, somente a altura da coluna do líquido, multiplicado pelo peso específico. Logo, vamos aqui, né? Eu vou medir o ponto, quero dizer a pressão, no ponto B. Aqui, né? Então, a ideia é, eu vou medir a pressão no ponto B, aqui. Medir não, né? Calcular. Eu vou calcular a pressão no ponto B. E dessa forma eu vou saber qual é a pressão atuando aqui, né? Vai ser uma pressão positiva. Como aqui eu vou ter uma dada pressão, aqui em cima vai ser uma pressão nula, né? Ou seja, vai ter apenas a da atmosfera, né? Pressão atmosférica. Mas como no enunciado ele não fala, vamos trabalhar apenas com pressão no líquido, certo? Então beleza, a pressão no ponto B, qual será o procedimento? Vamos para a outra ponta aqui e começar a medir, a calcular as pressões nas fases, né? Então, bem nesse ponto aqui, ele vai mudar de fase. Então esse aqui vai ser meu ponto 1. Então eu vou medir essa pressão aqui, né, dessa coluna de água. Então continuando aqui no mercúrio, a próxima mudança de fase, pessoal, é essa aqui, ó. Vou chamar ele de ponto 2, ok? E aí nós temos essa coluna de óleo. Então, basicamente, nós vamos precisar de 3 pontos, né? Esse aqui é o ponto final. Então vai ser o P3. Entenderam o procedimento? Então, se eu quero calcular a pressão no ponto B, que é esse aqui, né? Eu vou do início da tubulação e coloco o ponto 1, conforme a mudança de fase ocorre, ponto 2, e o último ponto vai ser o ponto em que eu quero medir a pressão de fato, que eu chamo aqui de ponto 3, né? Que é a mesma coisa do ponto B. Então, beleza. Qual vai ser a pressão em cada um? A pressão nesse ponto 1 vai ser igual a peso específico da água multiplicado por quem? Por essa altura. Tudo tem que ser em metros, pessoal. Então, é interessante saber que 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. Então, basta converter aqui, né? Pegando aqui 25 centímetros e multiplicando por 10 a menos 2. Dessa forma, nós vamos converter em metros. Então é isso, né? Daqui para cá, 25 é 2, pessoal, né? Converti em metros, beleza. Eu já calculei a pressão no ponto 1. Então, indo aqui mais fundo, a altura nesse ponto é 100, né? 100 centímetros. E aqui, qual é o líquido que nós temos? Esse aqui é o mercúrio. Então vai ser mais peso específico do mercúrio multiplicado pela nossa altura aqui, né? Que é 100 centímetros, só que convertendo para metros, né? Tem que multiplicar por 10 a menos 2 centímetros, né? 100, 10 ao quadrado. Beleza.
Agora sim, por que que eu não considerei essa parte aqui, ó? Por quê, pessoal? A mesma medida que ele desceu, ele foi reto e subiu. Então eu teria que considerar o quê? Peso específico do mercúrio vezes 10 vezes 10 a menos 2, né? Mais, chegando aqui subindo, teria que ficar menos a mesma coisa, né? Peso específico do mercúrio vezes 10 ao menos 2. Então isso anularia, né? Geraria dois termos que seriam anulados. Então por isso que eu achei melhor usar essa metodologia o quê? Sempre que haver mudança de fase, a gente vai marcar os pontos. Porque nesse ponto ó, mudou de fase só aqui na frente. Então essa metodologia ela já vai descontar os pontos aqui que gerariam termos que seriam anulados lá na frente. E aqui, por último, faltou aqui, ó, essa coluna de óleo. Então, como essa pressão ela tem que sustentar essa coluna de óleo aqui, ó, então vai ser menos. Outra forma de visualizar é que eu não estou descendo aqui na coluna, né? Descendo aumenta a pressão. Subindo reduz a pressão. Se reduz é menos. Então vai ser menos peso específico do óleo, ok? Multiplicado por quem? Qual é a altura? 80 centímetros. Então 80 vezes 10 a menos 2. Então todas as medidas em metro, vamos continuar o cálculo, né? A pressão no ponto B será igual a qual é a massa específica da água? Nós já temos aqui, ó, 10.000 newtons. 10.000 multiplicado por isso aqui, né? Multiplicado por 10 a menos 2 é a mesma coisa aqui, deslocar a vírgula duas vezes para a esquerda, então vai ficar 0,25 mais peso específico do mercúrio 136.000 multiplicado por, movendo a vírgula, nesse caso aqui é ponto, né? Duas vezes para a esquerda vai ficar 1 só. Quem é o próximo? Peso específico do óleo 8.000. 8.000. Agora aqui 80 0,80, né? Beleza? Então agora, somando essa galera, né? Você pode jogar tudo isso aqui na calculadora. Vai dar o que, né? Então, pessoal, tomei a liberdade de fazer o cálculo aqui. Isso vai ficar 10.000, certo? Multiplicado por 0,25 mais 136.000 multiplicado por 1, então eu não preciso colocar, menos 8.000 multiplicado por 0,8. Isso vai ser igual a 132 vezes 10 à quinta. Isso é porque eu coloquei na calculadora científica, né? Quero dizer, eu coloquei para que a resposta viesse em notação científica. Então, indo aqui em Shift Setup, né? Não é ao mesmo tempo, né? Vamos fazer em sequência aqui. Shift Setup. A gente tem as formas que ele vai nos mostrar aqui o resultado. Então, eu vou colocar normal 8, 2. Pronto. Agora ele me deu aqui, assim, né? 132.100. 132.100. E a pressão ela é dada em que? Em newtons por metro quadrado, né? Certo? Então dessa forma vai ficar bem mais simples de fazer os problemas, né? Daqui em diante. Pode ter N líquidos, N alturas, desde que você saiba fazer esses balanços, né? Seguindo essa regrinha aí da mudança de fase, mudanças de fase de líquidos aqui,
você vai conseguir fazer tudo certinho aí, entendeu? Só entendendo isso. E por que isso aqui, né? Não acabou, porque a pressão no ponto B é essa. Agora, qual é a diferença, né, da pressão do ponto A menos o ponto B? Então, a pressão do ponto A vai ser igual a zero, né? Então, a pressão no ponto A menos o B será igual a zero menos 132.100. Então, essa diferença de pressão vai ser menos 132.100 newtons por metro quadrado. Então, essa aqui é a resposta que nós estamos procurando, né? Essa diferença de pressão. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só comentar aí. Beleza? Valeu, até o próximo.